Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Quarta-feira por aqui. Você está feliz? Que bom. Todas as manhãs nós temos um devocional aqui. Faça um devocional em cima da palavra de Deus. Uma palavra para alegrar, abençoar e acalentar o nosso dia. E termos nosso contato diário com a palavra de Deus. Então, seja muito bem-vindo. Clica aqui no inscreva-se, aperta o sininho ali para sempre receber a notificação. Todos os dias, mesmo sábado, domingos e feriados. Hoje nós temos o último dia aqui do Evangelho de João. Chegamos ao 21º capítulo e encerrando essa série de todos os capítulos de João. Então, se você chegou agora, volte a assistir aí uns 2 por dia. Como é um capítulo inteiro, ficaram entre 15, 20, 22 minutos os episódios, né? Então ficaram um pouquinho mais densos e completos do que os dias normais aí, que a gente faz em média 10, 12 minutinhos. Amém? Aproveitando, esses são recados. Domingo agora é a inauguração do nosso novo templo, nossa nova casa, nosso novo espaço da Igreja The Life Church. Fica em Valinhos, na Avenida Rui Barbosa, próximo ao número 300. Não lembro exatamente o número, mas você subindo a Avenida dos Esportes, acho que é ali, subindo ela, já vai ter na primeira esquina ali ó, nosso antigo espaço, que usamos até semana passada, que o Senhor nos concedeu e foi muito bom esses 4 meses e pouco lá. Mas agora vamos para um espaço maior para poder recebê-los, receber nossos amigos, convidados, nossa família em Cristo. Amém? E sábado nós temos também nosso jantar de Thanksgiving. Vai ser um tempo muito especial. O culto nesse domingo vai ser à noite. Preciso confirmar o horário com o pastor. Mas temos o nosso jantar Thanksgiving, nosso sábado de ação de graças. Se você quiser e puder estar conosco, será muito bem-vindo. Manda uma mensagem aqui, manda um e-mail, manda uma mensagem no direct lá do Instagram. Vai ser muito bom. Muita comida, muita comunhão. E vamos ao devocional. Amém? Então, João capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, Simão Pedro. Os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia atirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor.
Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Então vamos ao contexto. Estavam pescando, todos pescadores experientes. Passaram a noite toda e não pegaram nada. E a pesca é muito comum eles fazerem durante a noite, durante a madrugada, que costuma pegar mais para pesca profissional, né? Pesca amador como eu, tem que pegar de dia a vara no pesqueiro só, né? No mar não tem essa experiência não. E eles não pegaram nada, já estavam 90 metros ali da margem. E o homem diz para eles, né? Lancem do lado direito, já que vocês não pegarem nada. Lancem as redes ao outro lado. Aí, sobre a palavra dele, eles a lançaram e mal conseguiam arrastar a rede. Tamanha era a quantidade de peixes grandes. E na hora que Pedro escuta João falando, Pedro, é o Senhor. Você não se ligou? Foi um comando dele. E aí Pedro não quis saber de mais nada, pegou a capa e foi. Falou, eu quero estar lá com meu Senhor novamente. Aquele que atravessou a porta recentemente, trancada, e os visitou. Mas o melhor vem agora. Versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: Siga-me. Pedro voltou e viu que o discípulo a quem Jesus amava e seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro ouviu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa, Pedro? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer, mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Amém. Então nós temos um episódio fantástico aqui. Jesus restaurando a Pedro. Então ele pergunta uma vez se Pedro o ama, e ele fala: sim, te amo.
cuide dos meus cordeiros. Pergunta a segunda vez e ele fala sim. E ele fala, pastorei as minhas ovelhas, quer dizer a mesma coisa. E na terceira vez, Pedro ficou magoado por Jesus lhe perguntar a terceira vez, você me ama? Mas por quê? Porque Jesus estava restaurando ele das 3 vezes que ele o negou. Em uma só noite. E agora em um só momento ele está restaurando. Está falando, você me ama, Pedro. Então cuide das minhas ovelhas. Cuide dos seus irmãos. Porque eu vou para o Pai. E se você realmente me ama, quem ama a mim, ama os irmãos. Ama todas as minhas ovelhas. Então, se eu amo Jesus, eu tenho que cuidar das outras ovelhas. E no capítulo 20 aqui, quando ele aqui, no 20, versículo 22, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. No 23, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados, e se não os perdoarem, não estarão perdoados. Ele reiterou a questão sobre o perdão e agora sobre o cuidar do próximo. É o que ele fez durante todo o seu ministério, ele se importou mais com as pessoas do que qualquer outra coisa. A intenção de Jesus é sempre restaurar a pessoa. A intenção de Jesus sempre foi cuidar e restaurar os seus filhos. Então é assim que ele fala com Pedro, fala, Pedro, se tu realmente me ama, ama os teus irmãos. Ah, Ives, mas é difícil. É difícil gostar, mas nós temos que amar. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, não para vangloriar, mas para usar um exemplo meu mesmo e não precisar usar nenhum exemplo de ninguém. Pois o nosso testemunho, nós viemos para testemunhar. Certa noite, muito frio, muito frio, muito frio em Campinas. E eu saí aqui do quentinho de casa, peguei o carro e fui até a padaria aqui perto de casa. Uma padaria bem completa, tem muita coisa. E fui buscar algo para nós comermos. Não lembro o que era, mas estava muito frio. Foi uma das noites mais frias daquele ano. E eu tinha um moletom que eu gostava muito, lógico, era azul. E eu gostava muito, era do jeito perfeito de moletom que eu gosto. É zíper de fora a fora e bolso para colocar as mãos. E capuz, e tecido era gostoso, aquele quentinho, aquele algodão bem macio. E eu gostava muito daquele moletom. E a Maria Estela estava comigo nessa noite. E nós saímos daqui do quentinho, fomos todos bem agasalhados. Entramos no carro e fomos. E ao sair tinha um rapaz fazendo florzinha com, acho que fibra de folha de coco, né? Alguma coisa assim. De bermuda e camiseta, naquele frio, 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 frio. E a primeira coisa que eu pensei, eu falei, cara, esse cara vai morrer de frio. E eu não pensei, eu não quis saber se aquele moletom era o que eu mais gostava. Era o moletom que eu mais queria usar, que eu gostava muito. Eu falei, cara, o que eu posso fazer por você é te dar esse moletom. Tirei a blusa e dei para ele. Aquilo ali foi um amor fraternal. Um amor por um irmão. Por alguém que Cristo ama. Mas se você me perguntar o nome dele, eu não sei, eu não perguntei. Se você me perguntar quem é, nunca mais vi. Não sei o que aconteceu. Ou seja, eu
tive um amor ao próximo ali, o amor fraternal, de irmão. Mas eu não gosto da pessoa, eu não posso falar que eu gosto dele. Eu nem o conheço. Então, temos que fazer essa diferenciação. Tem gente que fala assim, mas eu não gosto, mas você tem que amar. Você tem que orar por essa pessoa. Você tem que torcer, orar e torcer para que ela fique bem, ela fique sempre em Cristo. Se ela não conhece, que ela venha conhecer a Cristo, venha ser transformada. Porque eu também já estive fora de Cristo. E eu sei, eu imagino tanto que Cristo chorou e orou por mim. E agora o que eu tenho que fazer por Ele, se eu o amo, é cuidar dos filhos dele. É amar uns aos outros. É perdoar para poder ser perdoado. E fazer por amor é diferente de fazer por obrigação. E em tudo que nós vamos fazer, nós temos que estar felizes em Cristo. Se você pegar um filho, uma criança, e ele recebe outra criança em casa, colocamos uma criança aí, 3, 4 anos, e aí a outra criança vem e não trouxe nenhum brinquedo, e aí o seu filho tem 2 daquele brinquedo, e aí você fala, tem que dividir. Não, mas eu não quero. A primeira coisa dele é não querer dividir. E eu tenho certeza que você não ensinou a não dividir. Você não ensinou o egoísmo a essa criança. Mas já nasce com a gente. A gente nasce assim. Essa é a natureza humana. E aí, você força ele a dividir esse brinquedo. Ele vai entregar feliz? Não vai. Muitas vezes é assim que nós fazemos com Jesus. Nós fazemos por obrigação. Mas nós temos que fazer isso por felicidade a Ele, porque Ele nos amou primeiro. E quantas vezes nós negamos a Jesus? Deixa eu te perguntar, quantas vezes Ele jogou na sua cara que Ele te amou primeiro e você o negou? Quantas vezes? Aqui Ele não falou nada para Pedro, falou, poxa Pedro, estava Pedro lá, estava preso lá, e era sua hora. Esse é o momento de falar assim, não, eu sou servo dele sim, eu sou discípulo dele sim. E você podia ter falado do meu amor. E ele não cobrou. Ele só perguntou, você me ama? Então cuida. Cuida daqueles que eu amo. Tenha amor pelo próximo. Pastorei as minhas ovelhas. Que Pedro tinha um chamado. E logo, se você for continuar na sequência aqui, se é o primeiro livro que você leu da Bíblia, João, volte para Mateus e leia Mateus, Marcos, Lucas. Depois você vem para Atos. Mas se você for continuar em Atos aqui, você vai ver a transformação de Pedro. Ele começando a pregar, pregando e 3.000 se convertendo, 5.000 se convertendo. Fantástico. Amém? Então, nós temos que amar ao próximo como Jesus amou. Quando nós encontramos alguém a qual nós temos que compartilhar o amor de Cristo, como Ele nos ensina, amem uns aos outros como eu os amei. Nós não temos que amar, falar assim, não, é o que eu posso fazer, é o que eu consigo. Não, nós temos que falar assim, Jesus, o que você faria, porque eu tenho que amar como você. É essa a estatura que nós temos que buscar.
Ele sempre vai ser o nosso exemplo a ser seguido. Não fui eu que mandei. Muitas vezes vai doer fazer isso. Mas com certeza também não foi fácil para ele ir para a cruz em meu lugar, levar os meus pecados e me libertar e me dar a vida eterna. Então o mínimo que eu posso fazer por ele é me esforçar e suportar e matar as minhas vontades e carregar a minha cruz, negar as minhas vontades, negar as minhas convicções e negar naquilo que eu acredito ser justo com alguém que não me estendeu a mão, com alguém que me apunhalou. Cristo tem hora que judia da gente, né? É saber que fazer isso deixa feliz. E se o deixa feliz, eu tenho que fazer isso feliz. Amém? Que Deus te abençoe. Foi um enorme prazer, muito aprendizado. Aprendi muita coisa. Ler novamente João. E na próxima vez que eu for ler os capítulos de João todo, eu vou aprender novas coisas. Vou relembrar coisas que eu já vou ter esquecido. Então, não podemos perder o contato com a palavra. Amém? Se você ama Jesus, cuide de seus irmãos, ore por eles, tenha amor fraternal. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço, um beijo no seu coração e até amanhã.